Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de número 10. Hoje a gente vai falar sobre forças magnéticas. E o que é a força magnética, né? Força magnética é a interação entre a carga e o campo magnético. Tá? Força magnética é a interação entre a carga elétrica e o campo magnético. Então vamos deixar algumas coisas bem claras, né? Vamos diferenciar a questão da eletricidade do magnetismo. Tá? Quais são essas diferenças? Né? A gente falou na aula passada de algumas diferenças entre o campo magnético e o campo elétrico. E agora a gente vai complementar com mais algumas informações. Por exemplo, o campo magnético, ele não atua, tá, sobre uma carga em repouso. Então, se você tem uma carga elétrica que ela está parada, o campo magnético ele não atua. Ele não proporciona uma força nessa carga elétrica. Já na eletricidade, né, é diferente. Você pode estar com a carga em movimento ou a carga em repouso. O campo elétrico atua sobre a carga independente do estado dela, né, de repouso e movimento. Já no campo magnético, você precisa ter a carga em movimento, tá? Então, a grande diferença entre o magnetismo e a eletricidade. Um outro detalhe é o seguinte: não basta apenas estar em movimento. Tá? Não basta apenas estar em movimento. O campo magnético ele precisa sentir a presença da carga. Ele precisa sentir a presença da carga elétrica. Né? Lembra na aula passada que o campo magnético é dado por P? Né? P identifica o campo magnético, né? O vetor campo magnético, ou antigamente chamado também vetor indução magnética. Ok? Então, o campo magnético gerado por um ímã, por exemplo, ele só vai conseguir interagir com a carga elétrica quando a carga tiver uma direção que a carga corte, né? Ela perpassa, ela passa com que essas linhas de campo, a carga elétrica, ela ultrapasse essas linhas de campo. E aí, quando ela ultrapassa essas linhas, o campo vai sentir a presença da carga e, com isso, vai interagir com a carga. Então, quando você tiver a velocidade na mesma direção do campo, ou seja, quando você tiver uma carga que não vá cruzar essas linhas de campo, então a carga também não vai sentir a presença do campo. Tá? Então, se a carga estiver parada, o campo magnético não sente a presença da carga elétrica. E mesmo estando em movimento, se essa velocidade for na mesma direção do campo, essa carga não vai cruzar essas linhas azuis, né, as linhas de campo, e mesmo assim o campo não vai sentir a presença. Tá? O campo não vai sentir a presença da carga elétrica. Então, se tiver em repouso, não vai sentir a presença da carga elétrica, né? O campo não sente a presença da carga. E mesmo se estiver com velocidade, e se essa velocidade for na mesma direção, também o campo elétrico não vai sentir a presença da carga. Então, só vai sentir a presença da carga se não estiver em repouso e se estiver em movimento, a carga cruza. A carga tem que cruzar as linhas de campo magnético. E aí, quando ela cruza as linhas de campo magnético, o campo vai sentir a presença da carga e vai surgir uma força magnética. É daí que surge a força magnética. É a interação entre a carga elétrica e o campo magnético. Como se dá essa interação? Uma carga com velocidade cruzando as linhas de campo. Tá?
E aí a característica principal é que quando essa velocidade, quando essa carga cruza as linhas de campo, ela cruza sempre formando um ângulo θ, tá? Formando um ângulo θ. E aí, para identificar a força magnética, a gente usa a chamada regra da mão direita ou esquerda. Tá? Tem livro que usa a mão direita e tem livro que usa a mão esquerda. Então, se você identificar o princípio, qualquer mão que você queira utilizar, você vai conseguir. A mão esquerda é mais fácil porque ela é mais direta, né? Mas vocês vão ver depois que vai ter que usar a mão direita lá para campo magnético também. Lá na frente, tá? Então, como é que é a identificação do vetor força magnética? Regra da mão esquerda. Vamos olhar para cá. Olhando para cá. O olhinho aqui, ó. Primeiro, mão esquerda, o indicador vai seguir a linha de campo magnético, né? Fura-bolo aqui vai seguir a direção do campo magnético, direção em sentido do campo magnético. Ponto. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. O segundo passo, esse dedo aqui, né? Eu não lembro bem, não sei se é médio. Enfim, é aquele que você faz aquele gesto obsceno, né? Enfim, e está ligado com o indicador aqui. Então, o indicador campo magnético, o segundo passo, é esse dedo aqui que está junto do indicador, que vai identificar o vetor velocidade. E aí, esse dedo aqui, né? Esse dedo aqui que é o polegar, vai te dizer o vetor força magnética. Tá? Então, primeiro passo, coloca esse dedo aqui na direção e sentido do campo magnético. Segundo, esse dedo que está junto aqui, que não é o polegar, vai no sentido do vetor velocidade, direção e sentido do vetor velocidade. E o terceiro vai aqui indicar, né, que é o polegar, vai te indicar o vetor força magnética. Tá? Eles são perpendiculares entre si, ou seja, a força perpendicular com o campo, a força perpendicular com a direção da velocidade. Só que o campo com velocidade não é obrigado a ser perpendicular, não. É aquele famoso ângulo θ que a gente viu agora há pouco. Tá? E aí, com essa identificação do vetor força magnética, vai ficar faltando só o módulo. O módulo é dado de forma experimental. O módulo da força magnética vai ser o módulo da carga elétrica vezes o vetor velocidade. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Tá? Campo também é vetor. Tá? Quando se coloca a cena aqui, na verdade isso aqui é assim. Força magnética é igual ao módulo de carga vezes o produto vetorial entre velocidade e campo. Tá? E aí esse produto vetorial aqui faz surgir o seno do ângulo entre eles. Tá? Então, a força magnética vai ser o produto entre o módulo da carga. Por que o módulo, professor? Porque a indicação da carga vai mudar apenas o sentido da força. Então, essa regra da mão esquerda que a gente está falando aqui, essa força vai ser assim, para cima, nessa configuração, porque a carga ela é positiva. Se a carga for negativa, a única coisa que vai mudar é que essa força vai para baixo. Ao invés de estar apontando para cima, ela vai apontar para baixo. Né? Se Q for menor que zero. No caso do elétron aqui, por exemplo. Então, você continua fazendo a regra da mão esquerda normal. E quando você quer apontar para cima, você vai ter que pensar, a carga é negativa, professor. Então, se é negativa, aponta para baixo. Inverte. Ela apenas inverte o sentido. Tá? Vou deixar aqui. A força vai ser para baixo quando a carga for menor que zero, negativa. Tá? Então, o módulo aqui
está me dizendo apenas o seguinte: para análise numérica, sem identificar sentido, essas coisas, eu coloco em módulo, tá? Então, vou encontrar apenas um número. Mas não basta o número, né? A gente sabe que tem que ter um vetor. E aí o vetor vai ser o desenho, né? Então, módulo vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno. E é engraçado ver o seguinte: quando o seno é zero, né? Quando o ângulo é zero, tá? O seno vai dar zero. Seno teto vai dar zero. Então, quando o campo estiver assim e a velocidade estiver assim, então o ângulo entre os dois é zero. Portanto, o seno vai dar zero. Portanto, a força vai dar zero. Ou seja, volta essa situação aqui, onde eu tinha o quê? O ângulo entre a velocidade e o campo, né, a direção da velocidade e o campo, é zero. Mesma coisa se eu tivesse a carga para a esquerda. A carguinha para a esquerda aqui, ó. O ângulo entre a velocidade e o campo vai ser o quê? Vai ser 180 graus, ó. 180. Ah, mas o seno de 180 também é zero. E é zero, a força magnética também é zero. Ângulo zero, seno de θ vai dar zero. Então, eu teria o campo assim e a velocidade assim. 180 graus, aqui é zero, aqui é 180. Mesmo assim, o seno de 180 vai dar zero, ou seja, o campo não está sentindo a presença da carga, a velocidade não cruza o vetor campo elétrico. Desculpa, o campo magnético, tá? Então, esse seno vai ser o X da questão, que é justamente o nosso produto vetorial. Essa representação aqui, vocês vão encontrar muito. Que representação é essa? É a representação da flecha. Representação da flecha. Quando eu identifico um ponto na minha imagem, isso quer dizer a ponta da flecha. É a ponta da flecha. Quando eu identifico um X na minha imagem, eu identifico, ó, o finalzinho da flecha. Né? O rabozinho da flecha aqui. Então, quando eu vejo um ponto, eu vejo uma força saindo, porque eu vejo a ponta do vetor aqui, ó. Eu vejo ele saindo da tela, indo na minha direção. Quando eu vejo X, eu vejo o rabo da flecha. Então, eu vejo o vetor entrando na tela, saindo da minha direção e entrando na tela. Isso é uma representação muito comum, que você pode encontrar para força, para campo, para velocidade. Né? Para não ter que desenhar assim, ó. Para não ter que desenhar assim. E aí seria o quê? Se eu estivesse olhando aqui, desse lado, ó, o meu olhinho aqui. Se eu estivesse olhando desse lado, eu estaria olhando um ponto. Porque eu estaria olhando a ponta da flecha. E se a flecha tivesse assim, esse aqui corresponde a esse, tá? E se eu estivesse olhando assim, eita, a da flecha aqui ficou tudo. Pronto, se eu estivesse olhando assim, aí nesse caso aqui, eu estaria olhando a ponta da flecha. Então aqui é saindo e aqui é entrando no quadro. Tá bom? E aí, quais são as aplicações? Vamos falar um pouquinho de aplicações. Uma dessas aplicações que a gente pode fazer para a força magnética é fazer o controle da carga elétrica. Como é que é esse controle da carga elétrica? Olha, hoje em dia não tem tanto, mas, por exemplo, o osciloscópio ainda usa esse princípio. A televisão antiga, né, que era tubo de imagem,
utilizava esse princípio. Hoje em dia não mais, porque evoluímos, nós temos LCD, nós temos outras tecnologias, né? QLED, enfim, temos outras tecnologias utilizadas nas aparelhos de TV, tá? E monitor e tela de computador também, ok? Mas como é que funcionava isso? Funcionava o seguinte: você jogar a carga elétrica dentro de um campo magnético. Olha o campo magnético aqui. Tá? E aí você tinha também um campo elétrico. Tá? O campo magnético é esse azul. E aí, como você vê que é um ponto, se é um ponto, é o campo magnético saindo da tela. Você está olhando isso aqui, ó. Você está olhando a ponta. Então, o campo magnético está na direção do meu rosto aqui. Está saindo da tela para o meu rosto. Tá? E aí tem um campo elétrico também, ó, da carga positiva para a carga negativa. O campo elétrico são esses pretos aqui, ó. Tá bom? Esse é o campo elétrico. E aí você joga uma carga positiva, olha a velocidade dela aqui. E essa carga, quando entra no campo, vai sofrer a interação magnética e elétrica. Vai sofrer a interação dos dois. Tá certo? De que forma? Olha, vetor velocidade está para cá, o campo magnético está para cá. Se eu for usar a regra da mão esquerda, primeiro eu olho o dedo o indicador aqui, né? O indicador aqui, que é o primeiro passo, campo magnético. O segundo passo, que é o dedo, né? Aquele que faz o gesto obsceno aqui. E aí eu vou identificar que a força magnética, nesse caso aqui, ela está apontando para baixo. A força magnética está apontando para baixo. Tá? Só que eu tenho um campo elétrico para cima. Isso aqui é magnético. E o elétrico? O elétrico é o seguinte: eu tenho um campo elétrico para cima. E aí, quando a carga entra com velocidade, não importa a direção da velocidade, porque o campo elétrico é o seguinte: força elétrica vai ser a carga vezes o campo. Então, a direção do campo vai ser a direção da força. E a força é o seguinte: como a carga é positiva, positivo repele. Vamos botar essa carguinha aqui. Vamos botar ela aqui. Positivo repele positivo. Tá aqui, ó. Positivo repele positivo. Positivo repele positivo. E negativo atrai positivo. Então, o sentido da força elétrica é para cima. Força elétrica, vamos chamar isso aqui de força elétrica. E o azulzinho aqui é a nossa força magnética. Tá? E aí, nós teremos uma força elétrica e uma força magnética. Se a gente conseguir controlar o campo elétrico e o campo magnético, o que, vai acontecer? A gente pode ter a situação chamada condição de equilíbrio. A força elétrica igual à força magnética. Força magnética é Q, P, B, seno de θ. E a força elétrica é carga vezes o campo. Tá? Bem, se a gente colocar um ângulo de 90 graus aqui, entre o campo elétrico e entre, ó, 90 graus, campo com velocidade, tá? É porque não dá para mostrar aqui, estou mostrando aqui. Se a gente colocar 90 graus, o seno de 90 vai dar 1, que é a condição de máximo. Então, eu vou ter Q, P, vou lá Q, é. Carga elétrica corta com carga elétrica. E a velocidade da partícula, né, da carga,
vai ser a razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Tá? Essa é uma condição de equilíbrio para você fazer uso do campo magnético junto com o elétrico. Tá? Uma das aplicações. Como eu disse a vocês, hoje em dia não é tão mais utilizada porque os aparelhos de TV são diferentes, mas ainda se utiliza, por exemplo, no osciloscópio, que é um equipamento utilizado para verificar frequência, enfim, muito utilizado em eletrônica. E ele usa da seguinte forma, é dessa forma que é utilizado. A razão aqui você tem um campo elétrico, ó, o campo elétrico aqui de novo. O campo magnético agora está com X, ó. X quer dizer que agora eu estou olhando para cá, ó. Estou olhando o rabo da flecha. Então o campo magnético, aqui velocidade, o campo magnético está entrando na tela. Então nessa configuração, a força vai estar para cima. A força magnética vai estar para cima. Tá? Que é o mesmo que a gente viu no início aqui, ó. Essa aqui. É a mesma configuração. Tá? Só mudou aqui a direção do campo da velocidade, mas mesma configuração. Isso aqui, tá? Pois bem, o que acontece? Acontece o seguinte, agora eu vou estar variando o campo magnético de tal forma que ele vença o campo elétrico. Tá? Ou seja, a força magnética vai ser um pouco maior do que a força elétrica. E aí, com isso, eu vou conseguir fazer uma deflexão, fazer com que a carga sofra uma ligeira deflexão. E ela vai fazer uma deflexão enquanto estiver dentro do campo elétrico e magnético, né? Enquanto estiver dentro do campo elétrico e magnético. E quando sair aqui, ela vai se embora, né, para a conservação do momento linear. E aí, o que acontece? Se eu fizer os ajustes aqui nesse experimento, eu vou conseguir medir essa razão aqui, que é muito importante, que é chamada razão carga-massa. Foi o que o JJ Thomson realizou lá no final, né, do século XVIII, início do século XIX. No final do século... no final do século XIX, na verdade, início do século XX. O JJ Thomson encontrou a razão carga-massa e depois foi confirmado pelo Millikan, né, no início do século passado, início do século XX. E foi, né, por isso que ele ganhou o prêmio Nobel, né, e conseguiu encontrar, né, foi a descoberta do elétron. Foi a garantia experimental de que o elétron existe. Como? Medindo essa distância aqui, né, da deflexão a partir do controle do campo magnético e campo elétrico. Experimentalmente, isso aqui é fixo, né, o comprimento da câmara, onde você tem campo elétrico e magnético, o L é fixo. Essa distância D é um parâmetro ajustável, é um parâmetrozinho ajustável, mas geralmente coloca-se isso aqui fixo, é só um parâmetrozinho a mais. E o que é medido? O que é medido é isso aqui, ó, ΔY. Então, isso aqui é o observável, o E e o B é o variável, e isso aqui é a sua resposta. Para cada medida de ΔY, eu tenho essa resposta. Para cada medida de ΔY, eu tenho a resposta. Tá? Então, isso aí foi o que proporcionou a descoberta do elétron a partir da razão carga-massa. Depois foi descoberta a massa, depois foi descoberta a carga e assim por diante. E aí, o que acontece quando um elétron entra num campo magnético, ou uma carga elétrica, no caso aqui, uma carga positiva? Ó, como eu já falei, se o ângulo for 0 a 180, não vai acontecer nada. A carga não vai
né, o campo magnético não vai sentir a presença da carga elétrica. Então, não vai surgir força magnética. Ponto. Ponto. Não vai surgir. Já quando a carga entra num campo magnético a 90 graus, a força magnética vai ser a mais intensa. Vai ser cujo seno vai dar 1. Seno de 90 vai dar 1. Ou seja, naquela razão, EVB, seno de 90 vai dar 1. Então, isso aqui vai ser o valor máximo da força magnética. E aí, o que é que acontece? A carga, quando entra num campo magnético a 90 graus, ela vai sentir a sua força a cada instante que você tenha o vetor velocidade. Como isso aqui está imerso num campo, o que vai acontecer é o seguinte: essa força para uma carga positiva, à medida que a velocidade toma a sua direção, essa força vai ser dada pela regra da mão esquerda, né? Vamos botar aqui. Campo. Deixa eu botar aqui. Velocidade. Campo. No caso aqui, o campo ele está entrando na tela. Então vamos tentar representar isso aqui. O campo está assim, entrando na tela. E o vetor velocidade está assim. Né? O campo, velocidade e força. A força aqui, ela vai estar para cá. Colocando isso aqui no plano, isso aqui está no espaço, colocando no plano, essa força vai apontar para cima. Nesse ponto, nesse instante. Como isso aqui é uma força, a força, ela produz um deslocamento, né? Ela produz um deslocamento. Ela produz uma mudança de direção. A força produz uma mudança de direção, segundo a lei de Newton. Então, quando você tiver num segundo momento, essa força fez com que essa partícula saísse daqui para cá. Nessa direção, ó, proporcionou esse desvio aqui. E aí você vai ter que olhar de novo, nesse segundo instante, a regra da mão esquerda. E aí o vetor velocidade mudou. Por que mudou? Porque tem a ação de uma força. E aí, nesse terceiro momento, o vetor velocidade mudou de novo. Por que mudou de novo? Porque teve a ação de uma força. O que vai acontecer é o seguinte: essa partícula, quando entra num campo magnético uniforme, a 90 graus, deixa eu apagar aqui para mostrar, essa partícula, ela entra assim, uma velocidade, carga positiva. Quando ela entrar assim, de acordo com a regra da mão esquerda, se a força for para cima, ela vai ficar aprisionada no campo magnético. Ela vai entrar e vai fazer isso. Vai ficar aqui dentro, presa. Porque essa força, como esse movimento aqui vai ser um movimento circular, essa força resultante vai ser uma força centrípeta, que é massa, velocidade ao quadrado, sobre o raio. Essa resultante, como isso aqui vai ficar circular, vai ser uma resultante centrípeta. Então, uma carga, quando entra num campo magnético uniforme, se a força for assim, entrando no campo, dessa forma, isso aqui vai ficar preso. Se fosse o contrário, essa carga ia sair e ir embora. Mas como foi assim, ela ficou dentro, entrou para o campo aqui e ela ficou presa. Ela fica aqui no movimento circular. É essa situação aqui. E aí ela fica girando. Fica girando. À medida que você aumenta ou diminui o campo, como é que vai se dar isso? Vai se dar o seguinte: a força resultante vai ser massa vezes aceleração centrípeta.
porque a força aqui acabou gerando uma mudança de direção que proporcionou um movimento circular. A força resultante é QPP, ou seja, a força magnética, que vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, que é a aceleração centrípeta. Corto V, né? E aí, o que é que acontece? Vamos botar o raio aqui para cima. O raio para cima, MV, e QB é que vai para baixo, Q vezes B. Então, o raio da trajetória nesse campo vai ser dado por essa relação, massa-carga, que é o inverso do que a gente viu agora há pouco, né? Carga-massa, vezes velocidade da partícula no campo, vezes o campo. Tá? Então, o raio da trajetória vai me dar, por exemplo, a velocidade da carga se eu tiver o conhecimento do campo. Porque a massa e a carga é conhecido, né? Se for um elétron, se for um próton, é conhecido. Tá? Ok, pessoal? E se isso for um movimento circular uniforme, eu tenho que a velocidade vai ser igual a 2πr sobre o período. Aí eu posso, por exemplo, substituir aqui. Ó, o raio vai ser igual a massa, carga, campo. E ao invés de velocidade, eu boto o quê? 2πr sobre o período, né? Velocidadezinha aqui ficou... Velocidade ficou só 2πr sobre o período. Aí eu posso simplificar, né? R com R vai ficar 1. Aqui vai ficar 1. E posso passar o período para o outro lado da igualdade. Então, o período vai ser igual a... Ficou 2πm, 2π vezes a massa, dividido por QB, que é a carga vezes o campo. Ó, mais uma vez a relação massa-carga e 2π sobre campo. Então, o período, tempo necessário para que essa carga efetue uma volta completa, vai ser igual a 2π sobre o campo magnético. Então, se eu souber o período, eu acho o campo. Se eu souber o campo, eu acho o período. E se eu achar o período, eu acho a velocidade e assim por diante. Tá bom? E se esse ângulo for diferente de 0, de 90 e de 180? Aí, a partícula, além de ficar aprisionada dentro do campo, ela vai subir nesse campo. Se eu tiver a partícula aqui entrando nesse campo, ela vai entrar assim, ó. Ela vai entrar assim. É um pouquinho para dentro e um pouquinho para cima. Aí ela vai fazer isso. Ela vai ficar presa no campo, mas por ela ter uma componentezinha para cima, ela vai subir com a velocidade que é VY. VY vai ser minha condição V cosseno, né? Esse ângulozinho de subida. O Vx vai ser a minha componente que vai gerar a força magnética, porque ela é a componente perpendicular ao campo. Tá? A componente V seno é a componente que gera a força magnética. A componente Y, que é a componente cosseno, só vai fazer com que a partícula suba formando essa espiral. E esse espiral ele tem uma distânciazinha assim, entre uma curva e a outra, que é chamada de passo. É o passo desse espiral, a distância entre uma linha e a outra, como se fosse uma rosca, como se fosse o passo da rosca. Você pode encontrar facilmente a partir dessa equação, que vocês têm lá no livro de vocês como é que chega aqui. A equação ela é bem simples, tá? E aí, onde é que isso é utilizado, professor? Eita, aí tem um monte de aplicação. Por exemplo, eu gosto de falar disso aqui, espectrômetro de massa. Né? Às vezes as pessoas fazem assim, foi encontrado uma gruta, né, uma cachoeira, uma gruta que sai sangue. Ai, meu Deus, é milagre. Começa o povo lá, começa a fazer romaria,
estabelecer logo sei lá, um santo, alguma coisa do tipo, para poder justificar aquela questão do sangue, enfim. Isso aconteceu aqui em Pernambuco, né? Aí, não, aí vem os chato da ciência, né? Não, vamos verificar o que é esse sangue aí. Pega-se a amostra no estado líquido, coloca nesse equipamento chamado espectrômetro de massa. Essa amostra, a gente não sabe o que é, mas quer descobrir o que é. Né? E aí o que acontece? Uma fração muito pequena dessa amostra, mas muito pequena mesmo, ela é bombardeada por íons até que essa substância ela fique na fração de cargas. Ela fique na fração de cargas elétricas. Então é uma coisa infinitesimal, uma coisa muito pequena. Tá? Então você pega essa substância, coloca no espectrômetro, o espectrômetro vai fazer essa separação por íons, né? Íons, as cargas, né, da substância presente ali na cachoeira, né? E aí joga-se dentro do campo magnético. E o que vai acontecer? Como tem um monte de substância, né? Ferro, cromo, bromo, manganês, tem vários elementos químicos presentes ali dentro, cada um vai possuir uma relação carga-massa. Cada um vai possuir uma relação carga-massa. E aí, como a gente viu esse raio, cadê o raio aqui? Ao raio da trajetória. Tem essa relação aqui, ó. Relação massa-carga ou carga-massa. E aí cada íon desse vai ter um raio diferente. Vai ter um raio diferente aqui. Vai ser arremessada dentro dessa câmera por uma diferença de potencial. E aí cada um vai tocar aqui nessa célula, essa fotocélula aqui. E cada um vai proporcionar, além de uma intensidade, né, que vai incidir aqui nessa célula, uma distância diferente, né? Vai ter um raio, cada um vai ter um raio diferente. E aí, essa célula, essa fotomultiplicadora aqui, ela vai colocar na tua tela do computador esse espectro aqui. Cada linhazinha dessa, né, vermelha, azul, amarela, corresponde a uma fração em carga de um determinado elemento químico. Né? Por exemplo, se o vermelho aqui é o ferro. Então, aqui tem ferro, 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 ferro. Só que isso aqui são múltiplos, tá? De uma porção do ferro. São múltiplos de uma porção do ferro. Então, nessa amostra, por exemplo, eu tenho uma quantidade significativa de ferro aqui. Aí eu tenho azul, eu tenho amarelo, eu tenho rosa. E aí cada elemento químico vai ter uma proporção em massa dentro dessa substância. E aí tem um outro equipamento aqui dentro, que é o HPLC, que é o cromatógrafo líquido de alta pressão, que pega e faz a separação desses elementos por esse outro espectro aqui. Ele faz a separação por esse outro espectro aqui. Porque aqui, às vezes, há uma sobreposição, né, de uma substância com outra substância. E aí pode dar um falso positivo. Você pode imaginar que tem muito disso e pouco daquilo. Então, o HPLC ele faz essa separação aqui para você enxergar bem quem é a substância X, quem é a substância Y, quem é a substância Z. E aí, com esses dois equipamentos acoplados, você vai ter no final da tua amostra, saber, ó, eu tenho tantos por cento
da substância ferro, eu tenho tantos por cento da substância cobre, tantos por cento da substância alumínio e assim por diante. E aí essa substância que estava vindo lá, sangue, né, foi visto que, na verdade, era alto índice de ferro. Ferro e cobre. Altíssimo índice de ferro e cobre. Aí depois entrou um geólogo e foi fazer análise geológica daquela região da gruta lá, e aí viu que tinha alto teor de ferro presente na rocha lá, naquela gruta. Então, realmente, conseguiu se desfazer esse mistério, e aí, fim da Romaria, fim daquela possibilidade ali de ser milagre, tá? Não que os milagres não existam, nada contra isso, pelo contrário, tá? Mas é uma questão de deixar clara a atuação da ciência nesses fatos, né? Nessas dúvidas. Em tempos de terra plana, é preciso deixar claro o papel da ciência para todo mundo, né? E, por fim, agora, quando eu tiver um fio, eu vou ter N portadores de carga. Então, eu vou ter N cargas elétricas. Então, eu vou ter uma força resultante, uma força magnética resultante, vai ser N vezes a força magnética de cada carga elétrica. Ora, cada carga elétrica vai ter uma força que é o quê? Q, V, P, seno de θ. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Velocidade é espaço sobre o tempo. O espaço percorrido por essas cargas vai ser, ó, o comprimento do fio no tempo ΔT. Então, aqui eu posso colocar N, Q, L sobre ΔT, P, seno de θ. Porque o V é ΔS sobre ΔT. E o ΔS vai ser o L, comprimento do fio. Só que a gente já viu isso aqui, ó. Na verdade, desculpa, NQ sobre ΔT. A gente já viu isso aqui. Isso aqui é o quê? Carga sobre tempo. Carga sobre tempo é igual a corrente elétrica. E aí, para ficar mais bonitinho, a gente pode dizer que a força magnética resultante, e aí eu vou tirar o vetor aqui, porque eu já coloquei o seno de θ. Para ficar mais bonitinho, a gente coloca bio, né? Bio, seno de θ. Onde B é campo, I é corrente e L é o comprimento do fio que tem os portadores de carga elétrica. Como é que a gente aplica isso? Eita, agora vem a aplicação fantástica, que é o motor elétrico. Motor de corrente contínua. Como é que funciona o motor de corrente contínua? Funciona por força magnética. Como? Primeiro que isso aqui é um campo magnético uniforme. Ó, sai do norte e entra no sul. Aqui é um campo magnético uniforme. Tá? E aí, quando você tem um campo magnético uniforme, você tem um campo aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Olha a regra da mão esquerda. Vou botar aqui de azul. Campo, velocidade, velocidade aqui, ó, representado pela corrente. Vamos lá, campo, velocidade, força para cima. Eita, professor, por que a força está para baixo? Porque aqui eu estou falando de elétrons. Estou falando de elétrons. Os elétrons, as cargas são negativas. Então, ó, pela regra da mão esquerda, campo, velocidade, força para cima. Só que isso se a carga fosse positiva. Como a carga é negativa,
são os elétrons, força para baixo. E aí, quando você tiver a espira assim, ó, vamos botar o campo aqui, campo magnético. Quando você tiver a espira assim, inclinada, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter a interação da força. Uma força aqui, vamos olhar a espira assim, né? Uma força para baixo aqui e uma força para cima aqui. Aí você vai ter essa espira sendo forçada para baixo aqui e forçada para cima aqui. Quando essa espira ficar assim, na horizontal com o campo, não vai ter força nenhuma, porque vai estar paralela corrente com o campo. Mas quando ela virar assim, essa força ela inverte, ela vai para cá e para cá. Para que isso não aconteça, tem essa escovazinha aqui que faz a chamada comutação. Comutação, ela inverte o sentido da corrente. Para quê, professor? Vamos lá, primeiro cenário é esse. Primeiro cenário. O segundo cenário, horizontal, que eu já falei. Terceiro cenário, aqui o campo novamente. Terceiro cenário, essa espira quando faz assim. Se eu deixasse a corrente no mesmo sentido, que é esse sentido aqui, se eu deixasse a corrente no mesmo sentido, a força ia fazer isso para baixo e isso aqui para cima. Aí esse negócio ia ficar tipo um bambolê, assim, ó, para cá e para cá, para cá e para cá. Não é isso que eu quero que esse negócio gire. Para isso aqui girar, eu preciso inverter o sentido da corrente. Para inverter o sentido da força, a força para cá e para cá. E aí esse negócio vai fazer assim e esse vai fazer assim, que vai voltar para a situação 1, que vai gerar a situação 3, que vai voltar para a situação 1, que vai gerar a situação 3. E aí esse motor fica girando perpetuamente enquanto tiver corrente. Né? Porque o campo é permanente, o magnético é permanente. Só que aí precisa da corrente elétrica, gerado por um gerador, uma pilha, uma fonte, enfim. E aí esse comutador é justamente o cara que inverte o sentido da corrente para você manter essa força sempre no sentido do movimento, tá? Essa base que fica parada, fica fixa aqui, é chamada de estator. É o estator. Essa parte que rotaciona internamente, tudo isso aqui, é o rotor. A maioria dos motores de escova, né, possuem isso. Possuem comutador e possuem rotor e estator. Todos os ventiladores da sua casa, se você conseguisse abrir, você ia ver que tem lá as escovinhas de carbono, que elas vão se desgastando com o tempo, aí acaba queimando aqui. Aí é só trocar a escovinha, mandar limpar isso aqui, fica tudo certo. Se não queimou, se fechou curto aqui, tem que rebobinar o estator ou trocar, enfim. Mas o princípio de funcionamento é esse, tá? Na próxima aula a gente fala sobre as fontes de campo magnético, né? Lei de Biot-Savart. Bom, gente, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.